Começar dizendo que me incomoda um pouco a postura policialesca de algumas coisas, de algumas pessoas, inclusive de alguns vereadores. Acho que algumas coisas não merecem investigar, acho que as críticas elas são naturais. Eu também recebo críticas em redes sociais e não fico investigando quem é e quem não é, porque acho que isso é natural do processo democrático. E acho que a gente não quer voltar mais àqueles tempos obscuros de tudo ser minuciosamente, na vida individual das pessoas, perseguido, imposto, exposto e transformando a liberdade cidadã de, sejam pessoas que acertaram ou que erraram, em vulnerabilidades em um momento de plena democracia, de ampla participação. Acho que nossa tarefa é possibilitar tudo isso. Vereador Manuel, Núcleo de Ação Urbana, NAU, é um movimento social, é uma organização, uma articulação de pessoas que querem, inclusive, acompanhar o trabalho do Legislativo. No primeiro semestre, praticamente todas as sessões tinham 2, 3 representantes aqui. E quando a gente mudou os horários para as 10 horas da manhã, as pessoas trabalham, as pessoas têm os seus horários de compromissos, e talvez ontem e hoje, de fato, eu não consegui vê-los aqui, ver representantes deles aqui, mas são pessoas que a gente tem muita proximidade. Alguns vereadores aqui participaram, no início do mandato, de um evento de reafirmação do mandato, né, um evento de discussão de boas práticas da política e de como o parlamentar, em especial o vereador, pode colaborar para a sociedade ser melhor, para o mundo ser melhor, para as pessoas se relacionarem de maneira harmoniosa e saudável. E aí, presidente, colegas vereadores, público, eu fico muito satisfeito quando eu ouço ontem primeiro, na segunda-feira, a presidente Dilma dizendo que a grande reforma que o Brasil precisa é uma reforma da arquitetura humana, da formação da consciência humana, do caráter das pessoas, dos princípios éticos das pessoas. Isso me satisfez muito quando eu ouvi da presidente da República, vivendo dificuldades políticas intensas. Talvez a maior dificuldade política da presidente seja a dificuldade de se relacionar com o Congresso Nacional, com os atores políticos do Brasil, que têm tanto desgaste e tantas posturas nefastas, ruins, né, e que precisam ser reformadas. E aí, presidente, ontem eu vi o prefeito aqui dizendo para a gente que tudo pode ser a crítica, mas um dos valores que nós não podemos abrir mão é o respeito, né? E isso me trouxe uma reflexão interessante. O desrespeito, o mau-caratismo, a incompetência andam basicamente juntos. Praticamente, em todos os casos, se confundem. E quando as críticas são monossilábicas, são arrogantes, são prepotentes, elas deixam alguma coisa escondida por detrás das cortinas. E aí a obsessão por alguns espaços do poder público, a obsessão por alguns espaços do poder, tanta gente querendo voltar para onde estava, ou indicar alguém para onde acha que era dono, isso merece uma avaliação profunda de cada um de nós aqui. E merece uma avaliação profunda do governo, que não pode ceder a esse tipo de chantagem baixa, despolitizada, fisiológica, ruim para o processo democrático e ruim para as mudanças que essa cidade precisa implementar. Vereadores, público, funcionários da casa, imprensa, desde 2010, que o Tribunal de Contas não aprova as contas da Secretaria de Desenvolvimento Social. 2010, 2011. Em 2012, essa semana, o Conselho de Assistência Social rejeitou as contas de quem ocupava a secretaria em 2012. Já está cheio. Por quê?
A Secretaria de Desenvolvimento Social está assumindo dívidas, vereador Maxwell, de pagamentos de uniformes, de instrumentos, transportes, urnas funerárias, que não foram feitos quando deveriam ter sido feitos, e comprometendo o orçamento de agora. 3 anos sem licitação para urnas, para caixões, que eram distribuídos de maneira aleatória, de maneira populista, e, para ir mais além, de maneira irresponsável, sem atender a legislação municipal, que, se existe, precisa ser cumprida. Se não é cumprida, precisa ser corrigida. Se não serve, precisa ser mudada. Nossa tarefa aqui é melhorar. Nossas indicações aqui foram nesse sentido. O vereador Boca já fez indicação pedindo modificação da legislação de distribuição de urnas. E aí, eu queria chegar num ponto também muito importante. Eu estou com um requerimento, presidente, queria protocolar e pedir para que nas próximas sessões a gente já trouxesse para votação, para saber qual a situação das ONGs, as principais ONGs, as que recebem mais dinheiro do município. Como estão as prestações de contas, como estão os planos de trabalho, se tem processo no Tribunal de Contas sobre elas, se existem servidores públicos cedidos para elas. É importante que a gente discuta a situação das ONGs, e, nesse sentido, eu acho que há uma determinação importante da Secretaria de Desenvolvimento Social, que não é dela, é do Conselho de Assistentes Sociais, que eu queria aqui fazer um ato, aqui, uma fala em solidariedade aos servidores públicos, profissionais do serviço social, que precisam ser respeitados por essa casa e por esse governo, dizer que há uma determinação, uma normativa em que as organizações não governamentais, as ONGs, as entidades em especial e subvencionadas, as que prestam serviços de atendimento ao esporte, de atendimento à saúde, de atendimento à educação, elas estejam alocadas nesses espaços do esporte, da educação, da saúde, e as que atendem especificamente o serviço social, a política de acolhimento e de assistência social, que sejam alocadas nessas verbas de subvenção do Sistema Único de Assistência Social. E aí, presidente, colegas vereadores, só 2 municípios no estado do Rio de Janeiro não têm regulamentado o Sistema Único de Serviço Social. Só 2. Dentre os 2, Macaé. Por que não foi feito isso antes? É importante ter um sistema articulado, organizado, bem feito, bem posto, e não foi. E aí eu queria ir caminhando para o encerramento, presidente, dizendo que eu ouvi uma outra colocação ontem aqui que me chamou muito a atenção, que o governo passado, que eu sou extremamente crítico, foi um governo bom. Ruins eram as pessoas que estiveram naquele governo. Foi dito ontem aqui, os vereadores devem lembrar, e aí eu tenho muita tranquilidade de que eu não sou uma pessoa ruim, porque eu não tive ocupando espaço naquele governo. Agora, as pessoas que ocuparam devem ser muito ruins, porque foi dito isso aqui ontem. Então, estou só repetindo. E aí, eu queria encerrar, presidente, que a minha posição é que a política de assistência social no município ela seja diferente do que foi colocado, do que foi proposto pelos governos, que as pessoas ruins estavam ocupando as pastas, e que eram políticas pautadas no assistencialismo, no clientelismo, no benefício político, e que não emancipavam, de fato, o cidadão, que precisava do acolhimento, que precisava do atendimento do serviço público. Ela precisa ter uma lógica de emancipação do cidadão. E, para encerrar, eu acho que nós temos que ter muita atenção com as pessoas que utilizam da política na lógica daquela máxima do quem não chora não mama. Então, tem gente chorando muito para mamar mais. Nesse governo. Para concluir, vereador. Então, presidente, muito obrigado pela tolerância, pelo espaço, deixar minhas palavras, e queria aqui protocolar o meu requerimento, que nós vamos ter que descobrir. Queria
as ONGs que ganham muito,